Olá, meu nome é Elaine Ribeiro, sou psicóloga e life coach e me pediram para fazer um vídeo a respeito dos danos que o alcoolismo pode trazer na educação dos filhos. Bom, primeiro nós temos que entender como patologia que ponto se chega ao alcoolismo. A nível de Brasil, 85% da nossa população faz uso de álcool. E agora, desta massa, 13% se torna alcoólatra. E como sabemos que uma pessoa é alcoólatra? Quando faz um uso abusivo dessa substância, causando danos tanto físicos como psicológicos para si e para sua volta. Sejam familiares, seja no empenho laboral, no trabalho, seja na convivência com as pessoas. Então, passou a causar um dano, seja físico ou psicológico, é tratado como alcoolismo, tá? E na maioria das vezes isso se trata aos pais, ao gênero masculino. Muitas vezes o pai, a grande maioria é o pai que é o alcoólatra dentro de um mecanismo familiar. E o que causa isso na criança muitas vezes? O rendimento escolar passa a ser diferenciado. Por quê? A criança pode ter muitos problemas de autoestima, ser uma pessoa retraída, tímida, de não se comunicar, tem alguns problemas de afetividade, se torna pessoas agressivas, comportamento opositor. Por que acontece isso? Porque dentro de casa há um comportamento permissivo muito grande, ou seja, quebra de regras. Então, não há regras, não há disciplina, porque aquela figura, aquela referência do lar está quebrando horário de comer, ou comendo muito ou não comendo nada, na maioria das vezes pula refeições, quebra total regras de convivência, de ordem, de comando. Então, ela entende que na escola, um lugar que há uma disciplina, ele pode se opor a isso, porque a referência é essa. Então, e principalmente na convivência com outras crianças. E assim o rendimento cai absurdamente no fator cognitivo. Então, a gente tem que entender que quando os educadores detectam esses sintomas, é muito importante saber o histórico familiar e encaminhar essa criança para uma ajuda específica. Não podemos esquecer que seja o pai ou seja a mãe, o adulto, pode ser o avô, pode ser um familiar, ele também precisa de ajuda, porque o alcoolismo é uma doença. E na maioria das vezes, quem identifica primeiro que a pessoa está doente é a família, e só depois que a pessoa se dá conta que ela está num sistema patológico, que ela está já doente. Então, é muito importante saber que é necessário um programa de acolhimento desde o adulto, seja pai, mãe, parente, para depois de chegar a esta criança, com programas específicos. Existe uma tríade: escola, família, especialidades, sejam médicos, terapeutas, instituições que vão cuidar desse problema. Então, é muito importante que seja detectado o quanto antes. Dentro do comportamento da criança, o que pode acontecer? Aquela referência, a criança pode absorver aquele comportamento e duplicar
na fase da adolescência e vida adulta, repetindo o que aquele membro da família fazia, ou tem aquela criança que se torna totalmente averso a este comportamento, se afastando, não indo em locais que tenham essa substância alcoólica, não gostando, ter certos flashes de muitos traumas, aversão a isso. Então, é muito importante que, durante a infância, sendo detectado que há essa problemática dentro do lar, que seja feito um trabalho de acolhimento, de reconhecimento de regras, de reconhecimento do eu, porque a criança está sem referências e ela necessita ser amparada e direcionada por referências críticas, atuantes, acolhedoras, que têm gestos nobres, que têm empatia, que têm afeto em primeiro lugar, porque geralmente o alcoólatra, ele não possui empatia pelo outro, então não proporcionando um afeto a essa criança. Então, no tratamento da pessoa alcoólatra, ela tem que entender que é necessário uma empatia pelos demais e um autoconhecimento, e isso também tem que ser dado à criança. Eu digo a toda a família, em especial na educação dos filhos. Então, acolhimento é de extrema importância, tem que acolher toda essa família, desde os adultos até chegar à criança, e saber que sozinhos a gente não consegue nada. Temos que nos unir, temos que confiar nos profissionais que estão aí à disposição, seja da rede pública, seja dos planos de convênios de saúde, em todas as modalidades há profissionais específicos para essa problemática, né? Não é questão de já acionar um conselho tutelar, não, precisa de um acolhimento, precisa de um entendimento sobre a dinâmica dessa problemática para se realmente sanar isso, né? E nós queremos que tenha uma harmonia familiar, que aprendam com isso e que seja encaminhado de uma forma livre e menos traumática. Então é muito importante, se você que está me ouvindo tem alguém na sua família que possui, né, tem o vício do álcool, compreenda que é uma doença, que não é ser vergonhice, né? É uma dependência química. Ele precisa de muito acolhimento, de muita paciência. É muito importante que ele se afaste de ambientes que proporcionem e reforcem esse comportamento e ajude-o, porque sozinho ele não consegue. Muitos até pensam, ele tem que querer para ser ajudado. Mas quando chega numa patologia, ele já não tem condições de saber se ele precisa de ajuda ou não. Então, muitas vezes é o familiar, seja companheiro, companheira, seja um filho maior, seja um profissional, tem que tomar essa decisão por ele. Ele já não tem a possibilidade de tomada de decisão, seja um alcoólatra ou seja um dependente químico de outra modalidade, seja um tóxico, enfim, ele não tem mais. Então é necessária uma intervenção. Ajude com muito amor, com muito afeto, para que ele desenvolva esses comportamentos de volta. E assim, toda educação familiar chega num patamar de harmonia, de homogeneidade e chega-se a um verdadeiro equilíbrio em tudo que se possa fazer, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Facebook, Elaine Ribeiro Psicóloga, Instagram, @psicóloga.elaine_ribeiro. Entre em contato, seja por direct, e tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela confiança e até mais. Tchau, tchau.